Economistas dizem que as rupturas socioeconômicas causadas pelo surto do coronavírus podem ter efeitos duradouros e talvez reformulem toda a civilização humana. Nos últimos dias, paisagens desoladas nas capitais europeias e grandes áreas metropolitanas dos Estados Unidos fez surgir a pergunta: pode isso ser o fim da civilização como nós a conhecemos? E agora? É o fim da civilização que nós conhecemos? Deus, o Todo-Poderoso, ele perdeu o controle da terra que criara? Será que o Covid-19 é maior do que Deus? Deus foi pego de surpresa por esta pandemia? E agora, como será o fim? 3 coisas importantes você precisa saber. E é sobre isto que eu gostaria de falar com você por intermédio desta multimídia. Deus não perdeu o controle da Terra. A história da humanidade já está escrita e sacramentada nos livros eternos. A história tem começo, meio e fim. 3 coisas importantes você precisa saber que são algo que Deus concede à história. A história que você e eu estamos inseridos. A primeira coisa que você precisa saber é que Deus fornece algo. Quero dar um exemplo. A José do Egito, Deus deu a ele sonhos. Deus deu a ele sonhos que contou aos irmãos, que ficaram com ciúmes, inveja, com raiva, e com o passar do tempo se transformou em ira e ele perdeu totalmente o controle dos seus sentimentos, vendendo José do Egito, vendendo José como escravo ao Egito. José foi lançado em uma cisterna e depois vendido como escravo. A segunda coisa que você precisa saber é que Deus acrescenta algo. Deus acrescentou mais sonhos a José, que na medida que José compartilhava os seus sonhos, produzia nos seus irmãos mais raiva, mais o desejo de sacrificá-lo, de puni-lo. Então Deus acrescenta algo. A terceira coisa que você precisa saber é que Deus permite que algo aconteça. Então Deus dá algo, Ele fornece algo, Deus acrescenta algo e Deus permite que algo aconteça. Por exemplo, Deus poderia ter poupado José deste sofrimento por amor a Jacó. Deus poderia ter poupado a Jacó desse sofrimento, desta dor, de sentir e de chorar a morte do filho, ainda que ele estivesse vivo. Um outro exemplo é que Isaac propôs no coração descer para o Egito, em função da fome que assolava a terra. Mas Deus interviu e disse para Isaac permanecer em Gerar, e que Deus supriria e que Deus estaria com Isaac naquela terra. Mas Deus disse que por amor a Abraão, Deus não desampararia a Isaac. Então Deus permite que algo aconteça. No caso de José, Deus permitiu que os seus irmãos o lançassem na cisterna e depois vendesse como escravo. Então, neste momento, Deus não estava provando o caráter, Deus não estava provando José.
Deus não estava provando o caráter dos seus irmãos, a ética dos seus irmãos, o comportamento dos seus irmãos. Deus estava dando algo para que a história da humanidade se desenrolasse, para que a história do seu povo desenrolasse. E é sobre isto que eu gostaria de falar com você nesta oportunidade. Os Salmos 105 nos dá uma revelação de como Deus cuida, como Deus ele age na história. O tempo todo Deus está agindo. O tempo todo Deus está ajustando as coisas, Deus está acrescentando algo à história, Deus está fornecendo algo à história e Deus está permitindo que algo aconteça. Salmo 105, verso 5 diz: recordai seus prodígios, seus atos maravilhosos e a justiça de seus julgamentos. Pois Ele, o Eterno, é o nosso Deus, e em toda a terra são cumpridas as suas sentenças. A história, ela foi escrita no livro eterno. Nos livros da eternidade de Deus, a história da humanidade, a história da terra, do ser humano, a história do homem, a história da mulher, ela foi escrita. E ela tem começo, meio e fim. Ainda que o começo seja terrível, ainda que no primeiro momento você não tenha perspectiva de futuro, ainda que no primeiro momento parece que você vai perder a sua empresa, vai perder o seu trabalho, vai perder a sua renda, vai perder a sua saúde, ainda que no primeiro momento você possa imaginar que não vai suportar e que vai morrer. Mas na história que Deus escrevera, o final será conforme lhe apraz, conforme a vontade soberana do nosso Deus. Então, o texto que li de Salmo 105 diz que nós temos que recordar dos seus prodígios, nós devemos nos lembrar dos atos de maravilha, devemos também nos lembrar da justiça dos seus julgamentos. Ele é justo, ele é íntegro com os seus julgamentos. Nós devemos também lembrar, nós devemos ter conhecimento que o Eterno, ele é nosso Deus e que em toda a terra são cumpridas as suas sentenças. Verso de número 12. Quando não passavam de um pequeno número estrangeiros naquela terra e peregrinavam de nação em nação, de um povo a outro, a ninguém permitiu quem? O Eterno Deus Todo-Poderoso oprimi-los. E a reis repreendeu dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis meus profetas. Fome, quem enviou fome? Fome fiz abater-se sobre a terra. Deus enviou fome sobre a terra, que deixou de produzir o pão que sustentava a vida. Todos agora foram acometidos de uma fome e não há produção, não há alimento. A terra não vai produzir. A terra obedece uma ordem de Deus. A
terra retém o seu fruto, a terra retém a sua vitalidade, a terra retém os seus nutrientes, a terra, ela retém a sua bênção. Verso 17. Previamente, enviou José, quem Deus, que como escravo foi vendido, afligiram-no com correntes nos pés e grilhões em sua alma, até o momento em que se cumpriu a sua palavra e a determinação do Eterno o redimiu. Vamos lá. Esta pandemia, este Covid-19, este momento, este caos, está nas mãos de Deus. O poder político representado ali nos irmãos de José, aquele grupo que tem o poder, ainda que de forma truculenta e violenta, ainda por motivos que não justifique aquela brutalidade, o governo, por mais cruel que seja, está agindo dentro da história que foi escrita por Deus. Então Deus fornece algo. Deus acrescenta algo. E Deus permite que algo aconteça. Então Deus permitiu que o Covid-19 acontecesse. Os poderes políticos estão agindo, cada um na sua esfera, cada um na sua ótica e na sua perspectiva. Uma batalha foi travada. A história está se desenrolando. A história está se desenrolando. Vidas serão ceifadas e vidas serão poupadas. Uns sofrerão mais, outros sofrerão menos, porque está escrito, porque a história foi escrita por Deus. Deus, ele não perdeu a rédea, as rédeas do universo, as rédeas do que acontece. Então, o Salmo 105 diz que quando eles ainda eram uma família pequena, o povo de Deus era Jacó e os seus filhos, suas mulheres e seus criados. Aquele era o povo de Deus. Quando eles foram para o Egito, eram 70 pessoas e José já estava no Egito. Deus diz no versículo 6, fome fez abater-se sobre a terra que deixou de produzir o pão que sustenta a vida. Então Deus deu a José sonhos, que foi compartilhado com a família, que gerou uma raiva, um ciúme, uma ira, que gerou um sentimento que estava além do seu controle. E venderam José como escravo. Olha que irmãos terríveis. Que família terrível. Não. Deus está desenrolando a história. Deus não está provando o caráter. Deus não está provando fé. Não. Ainda não. Esta família de 70, ao entrar no Egito, foi salva pelo governador José.
O verso 19 diz, o verso 17, previamente enviou José como escravo, previamente enviou José, que como escravo foi vendido. Afligiram-no com correntes nos pés e grilhões em sua alma, até o momento em que se cumpriu a sua palavra. A palavra de quem? A palavra de Deus. Quando se cumpriu aquele tempo, quando a fome veio, se cumpriu o tempo, o tempo estabelecido por Deus, o momento estabelecido por Deus, então a palavra diz: e a determinação do Eterno redimiu. Ordenou o rei a sua libertação, libertando o governador das nações. Ele o tornou senhor de sua casa, de quem? Da casa do seu pai. Deu-lhe poder sobre todas as suas possessões, para disciplinar seus príncipes e transmitir sabedoria aos seus anciões. Veio então Israel ao Egito e morou na terra de Cã. Tornou o Eterno extremamente fecundo, fazendo-o crescer em números mais dos que os seus inimigos. Eram 70. Transformou seus corações. Quem? Agora Deus está mudando o coração do povo do Egito. Olha como Deus é estrategista. Olha como Deus age na história. Ninguém sabia disso. Estamos sabendo agora porque o Espírito nos revelou através da sua palavra. Se você tivesse perguntado para José, ou até mesmo para alguns dos profetas, alguns dos patriarcas, certamente, ainda que tivessem fé, eles estariam desiludidos. Se você tivesse perguntado para Jacó qual era o sentimento dele em relação a José, você poderia ter ouvido coisas que não são dignas de um patriarca. Mas Deus estava agindo. Ainda que tudo pareça perdido, ainda que tudo pareça de ponta cabeça, ainda que não haja uma visão, uma perspectiva, ainda que não haja uma certeza, Deus está agindo, Deus está trabalhando. Verso 25 diz: transformou seus corações, Deus transformou o coração dos egípcios, fazendo neles crescer o ódio a seu povo. Como pode? Deus fez com que o próprio Egito tivesse ódio do seu povo, tivesse raiva do seu povo. E planos malévolos contra seus servos. Se não bastasse ter ódio, ter raiva, Deus permitiu que eles tramassem planos terríveis. É o que nós estamos vendo o tempo todo no Brasil, no mundo inteiro. Parece que o Bolsonaro está sozinho. Parece que ninguém está preocupado com o Covid-19. Parece que há um interesse terrível, diabólico, satanista e destrutivo. Um desespero, libera o FGTS, libera a PIS/PASEP, há um valor, uma contingência emergencial para os necessitados. Nesse momento todos somos necessitados, neste momento todos padecemos, neste momento todos somos afligidos. É claro que uns mais, outros menos, sem dúvida. Mas a história não está fora do controle de Deus. Deus está agindo. Todo esse embaraço, todo esse movimento político, essa trama satanista, satânica, diabólica, é permissão de Deus. Assim como ele fez com os egípcios. Ele permitiu que eles até tramassem planos diabólicos. Verso 26. Deus começa a agir. Enviou então Moisés. Deus faz com que eles tenham raiva dos judeus. Deus permite que eles tramem diabolicamente contra este povo. Agora no verso 26 diz: enviou então Moisés. Deus agora vai agir. Enviou então Moisés, seu servo,
e Arão, seu escolhido. Eles apresentaram seus sinais no Egito, seus atos maravilhosos contra a terra de Cã. Fez descer as trevas e tudo escureceu, mas mesmo assim se rebelaram contra a sua palavra. Transformou em sangue as suas águas e provocou a morte dos seus peixes. Rãs se espalharam por sua terra, até mesmo nos seus aposentos reais. Por sua ordem, pela ordem de Deus, hordas de feras, enxames de piolhos os assolaram. Fez chover granizo e lançou fogo chamejante sobre a sua terra. Devastou suas videiras e figueiras e abateu as árvores de seu território. Por seu comando de quem? De Deus, chegaram nuvens de gafanhotos e lagartos, que consumiram a relva e devoraram os frutos. Feriu de morte os seus primogênitos, primeiros frutos de sua força. Conduziu Israel, chegando a terra de ouro e prata, sem que um inválido sequer houvesse em sua tribo. Então Deus permitiu que o seu povo por um tempo sofresse. Depois agiu. Devastou o Egito com as pragas. Quando o seu povo saiu do Egito, levou todo o ouro e a prata do Egito, deixando o Egito desmoralizado, destruído, devastado e pobre. E o texto diz que entre as tribos do Senhor, as tribos de Israel, não havia um sequer inválido. Um sequer inválido. Regozijou-se o Egito com sua partida. Deus massacrou o Egito, Deus destruiu o Egito. E quando chegou o dia do povo de Deus deixar aquela terra, os egípcios regozijaram-se de alegria, por saber que ficariam livres daquele povo, pois estavam atemorizados e destruídos emocionalmente e fisicamente pelas pragas que Deus havia enviado. Deus não perdeu o controle da terra. O Covid-19 é algo permitido por Deus. Deus vai permitir por um tempo que seu povo sofra. Depois, Deus destruirá os seus opressores. Deus vai permitir que seu povo sofra por um tempo. Depois, vai destruir os seus opressores. Assim como Israel saiu com o ouro e com a prata do Egito, a riqueza do Egito, o povo de Deus sairá mais próspero desta pandemia do que quando entrou. Assim diz o Senhor, Adonai Elohim Sevaot, meu Senhor, o Deus verdadeiro dos exércitos de Israel. Baru atar Adonai Elohim melech laolam. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Fique com Deus, pois a vitória é nossa em nome de Jesus.